Jota. Bom dia, senadora. Em nome de quem, juntamente com o deputado Jean Willis, peço permissão para cumprimentar todos os presentes, especialmente também o senador Paulo Paim, representantes legitimados efetivamente a estar aqui em nome do povo brasileiro. Permita-me uma observação, deputado Jean Willis, porque vendo inicialmente no BBB, a população brasileira, depois, quando Vossa Excelência ingressou aqui, muitas pessoas falaram: o que esse sujeito está fazendo na Câmara Federal? E agora nós vemos, depois de um trabalho brutal que o senhor tem apresentado, eu chego à seguinte conclusão: o que o senhor estava fazendo no BBB? Então, o senhor foi realmente talhado para o trabalho e para o parlamento, e como os demais aqui presentes, muito sensível às questões humanitárias, dos direitos humanos das crianças. Então, estamos aqui realmente numa sala de pessoas que têm o tino e têm também a caneta na mão para fazer pessoas felizes. Temos que aproveitar esse momento para sair daqui com boas ideias. Eu pretendo não me alongar aqui com números, porque nós, nesse tema adoção, temos sempre estatísticas. Algumas coisas têm que ser faladas. Nós temos aí um cadastro de adoção no Brasil criado há 5 anos. Portanto, uma criança, no dia 25 de abril, completou 5 anos. Esse Cadastro Nacional de Adoção tem um nome, uma falha na nomenclatura, porque passa a impressão para a população, para as pessoas que não são do ramo, que através ou por meio desse cadastro todas as adoções são feitas no Brasil, porque, em tese, é um Cadastro Nacional de Adoções. Mas ele não é um Cadastro Nacional de Adoção, efetivamente, ao pé da letra. Ele é um cadastro nacional que, na verdade, é um banco de dados de crianças aptas a serem adotadas e com uma outra vertente de pessoas habilitadas a adotar filhos. Nem toda adoção passa pelo cadastro, então, em tese, ele não é um cadastro nacional de adoções. E a imprensa, às vezes, cobra e fala: mas como tem adoções que não passam pelo cadastro? Não, as adoções são feitas através de um processo judicial, como é previsto no ECA, e processo esse que, na grande maioria ainda das varas do Brasil, é físico, no papel. O juiz despacha, segue aquele rito todo do Código de Processo Civil ou do ECA, até chegar à conclusão da adoção. Ele usa ou não o Cadastro Nacional de Adoção como fonte para aproximar pessoas. Então, isso tem que ficar bem claro para que primeiro se entenda por que nem toda adoção está no cadastro. A adoção é feita pelo processo perante o juiz. O cadastro é uma ferramenta de busca de pessoas, né? Como nós temos aí na internet uma série já de sites que todo mundo conhece de encontro de pessoas, a ideia do cadastro é mais ou menos essa: aproximar as pontas. Concordo com o senador Magno Malta quando ele coloca a indignação de situações fáticas que acontecem muitas vezes, por exemplo, de uma pessoa que acha um bebê numa caçamba de lixo e aí se afeiçoa com esse bebê, ou uma criança de maior idade, e aí essa criança às vezes vai para o cadastro, às vezes não, e aí esse suposto laço que é criado naquele momento é rompido porque, pelo cadastro, quem está na frente da fila é um casal ou um pretendente lá do Amazonas. É uma questão de princípio, se nós devemos ou não, e essa é a casa para se debater isso, ou o parlamento, priorizar esse afeto criado nessa aproximação ou uma ordem de fila. Mas não podemos esquecer sempre que quem tem que ser contemplado primeiro não é o pretendente, e sim a criança. Toda a matéria de adoção tem que estar impulsionada para resolver a situação da criança. Primeiro, não a vontade de ter filhos do pretendente. Então, temos que sempre pensar nisso pelo lado da criança. Então,
a adoção é a única forma de solução do problema, da situação de recolocação em família? Não, ela é uma fatia. Porque eu estava tentando fazer um gráfico para a gente visualizar, nós temos duas situações de criança em risco. Crianças na rua e crianças em família em situação de risco. Esse seria o quadro das crianças que precisam ser encaminhadas, o problema precisa ser resolvido, né? Na rua e em família em situação de risco. Diante dessa realidade, essa criança ou vai para um abrigo ou vai para uma outra família, através de guarda informal. Isso acontece muito, né? Eu ouso dizer que a saída da criança de uma situação de risco, seja da rua ou de uma família que está em risco, é muito maior para uma família substituta informal, em guarda informal, do que para um abrigo, né? O Poder Judiciário ele capta, ou os abrigos, as situações, entidades de acolhimento, né? Captam uma parcela, uma fatia talvez ínfima dessas crianças em situação de risco. Por quê? Alguns dados. O cadastro tem 5 anos. Quantas crianças foram adotadas pelo Cadastro Nacional ou computadas pelo cadastro, ou se utilizou o cadastro para fazer as adoções no Brasil nesses últimos 5 anos? 1.800 crianças. Isso é irrisório. Irrisório. O deputado falou também de abuso, né, de criança em situação de risco. Estive há 2 semanas à Corregedoria Nacional de Justiça em inspeção no Tribunal de Justiça do Pará. Só uma vara lá, existe em Belém do Pará uma vara exclusiva para tratar de crimes contra criança e adolescente. Interessante isso. É uma vara especializada nisso, porque aí ao lado dela tem um suporte de psicólogo, assistente social para cuidar dessa vítima. Só ali tem 2.000 processos. 90% estupro. Então, só ali, em Belém do Pará, em tese, claro que grande parte pode não haver prova, o réu pode ser absolvido, etc. Mas, em tese, nós temos ali um universo de 2.000 crianças em situação de risco por crime, só por crime de estupro, só em Belém do Pará. E aí, a gente fala que, depois de 5 anos do Cadastro Nacional de Adoção, 1.800 crianças foram adotadas pelo cadastro. Isso é irrisório. Nós estamos falando de um Brasil, né? Por que acontece isso? Então, parcela pequena vai para o abrigo das crianças em situação de risco. Grande parte cai numa outra família, uma forma... ou por contato, ou porque a prima, ou da vizinha, ou a amiga da manicure está disposta a receber uma criança, e nós temos um ralo, uma saída lateral, que nós não conseguimos ainda captar, que ou quantificar exatamente as crianças, as adoções intuito personae, ou as entregas que mães, ou gestantes, ou mães que acabaram de dar à luz à criança, fazem informalmente a outras pessoas na rua. Tivemos mais ou menos como quantificar isso através do Estado de Sergipe. O tribunal de lá foi muito zeloso, como sempre é, um dos tribunais mais atuantes no país, funciona muito bem. Calibrou o cadastro também com todas as adoções, em tese, ou quase todas, feitas por fora do cadastro. Aí nós tivemos uma ideia de que, para cada criança adotada pelo cadastro, 10 são por fora. Então, nós temos um grande vazamento. Tá? Por quê? Isso é um problema, um fenômeno cultural. E esse fenômeno cultural, eu acho que precisa ser enfrentado por essa casa. Aliás, essa eu acho que é a casa para ser enfrentada. Por quê? As crianças, as mães, não encontram no poder público um local ou ambiente favorável para avisar ou informar que querem entregar aquele filho. Não há, nos fóruns do Brasil, conforto para uma mãe com gestante chegar com a sua criança, ou ainda no útero, no balcão,
para falar com a escrivã que ela pretende entregar aquele filho. Nós não temos hoje ainda, e o ECA prevê que o Poder Executivo deverá ter uma estrutura para absorver essa mãe gestante que pretende entregar, ou para demovê-la da ideia de entregar a criança, ou para dar o encaminhamento correto. Se houvesse estrutura para captar essa mãe, talvez o número de crianças recém-nascidas aumente muito no cadastro de adoção, e aí essa criança vá rapidamente para uma família que já está preparada ou filtrada, habilitada para adotar filhos. Mas isso não existe, essa captação não é eficaz. Então, existe esse desvio. E a lei, o ECA é duro nesse ponto. Ele é duro e não está acompanhando a realidade, ou a realidade não está acompanhando o ECA. Mas nós não podemos tapar o sol para qual situação? O artigo 50, salvo engano, parágrafo 13, prevê que nas crianças menores que 3 anos de idade devem ser adotadas obrigatoriamente pelo cadastro, salvo se essa adoção for pelo padrasto, que é a chamada adoção unilateral, ou for algum membro da família. Então, em tese, essa entrega que é feita por fora, que a mãe escolheu, ela deveria ser retirada pelo juiz quando o juiz tiver ciência dessa situação. Ainda que essa criança já tivesse 6 meses, 1 ano, na guarda informal dessa família. Mas a jurisprudência já tem entendido que cria-se um laço após 3, uns falam em 6 meses, e esse laço não pode ser desconhecido, porque a retirada da criança de 1, 2 anos ou até 3 anos de idade de uma família onde ela já está há 1 ano é um sofrimento muito grande. Mas, então, essa adoção contraria o ECA, ou esse reconhecimento dessa situação contraria o ECA. Mas eu acho que a situação tem que ser enfrentada. Então, um dos problemas, e que deixa essa estatística pequena, é esse desvio, né? Agora, algumas coisas eu acho que o parlamento poderia, talvez, analisar e que pode trazer contribuições. Não há uma definição da situação de risco, não há uma definição de abandono. Então, existe aí o famoso bate-cabeça, promotores, juízes, cada um com o seu critério, às vezes em lugares mais pobres, outros em lugares ricos, entendendo que a criança pobre está em situação de risco porque é pobre, ou porque está passando fome, porque está no lixão. Está trabalhando no lixão, os pais, os filhos ajudam, está comendo mal, está em situação de risco. A lei não diz o que é situação de risco, então a definição de risco ela varia de acordo com o contexto, né? Talvez, com a interpretação, com o contexto, talvez uma criança em situação de risco em Blumenau, Santa Catarina, na realidade do Piauí, não está em situação de risco. A interpretação, então, é muito pessoal e isso está vago na legislação. Não há também no ECA uma definição de até quando a justiça deve tentar recolocar aquela família que está no abrigo, reinseri-la, aquela criança que está no abrigo, na família natural ou extensa. E o que tem acontecido, então, é um problema, porque nós temos 40 mil crianças acolhidas, em tese, no Brasil, em entidades de acolhimento. E aí falam, nós temos 40 mil, e por que essas crianças não são encaminhadas logo, então, para essas 28 mil pretendentes que estão no cadastro de adoção? Na verdade, uma parcela ínfima das crianças que estão no abrigo será encaminhada para adoção. Nós temos uma análise aqui do histórico. Eu não vou nem apresentar o que está ali, mas das cerca de crianças que passaram em abrigo, 16 mil crianças no Brasil voltaram para a família natural. 6 mil voltaram para a família extensa. Sabem quantos, senhores, foram para adoção, segundo o registro que está falho? 70 crianças. Então, esse registro está falho. Por quê? Há um problema generalizado de informações em razão da defasagem, até de capacidade técnica das pessoas que preenchem esses cadastros em todas as comarcas do Brasil. Então, o CNJ está se fortalecendo agora para tentar padronizar
alguns andamentos no processo de medida de proteção contra a criança, porque ele não tem um rito próprio. Os processos começam com o papel do conselho tutelar, às vezes informando que abrigou a criança e não tem nem a certidão de nascimento da criança no processo. E o processo anda torto. Nós estamos agora, então, tentando criar um fluxo para esse processo. Fizemos, a semana passada, uma reunião com todos os coordenadores da infância do Judiciário e do Ministério Público para criar um fluxo que visa padronizar o andamento não só nas audiências concentradas, que são um evento que já pegou aí a cada 6 meses para rever a situação das crianças nos abrigos, mas para padronizar o fluxo do processo em qualquer tempo. Não é uma norma processual editada pelo CNJ, mas uma recomendação de que minimamente se observem certos passos pelos juízes. Agora, não há ainda definição de quando parar de tentar recolocar aquela criança na família e quando partir para a destituição do poder familiar. Então, como não existe essa linha, ouso sugerir 6 meses. 6 meses é o tempo necessário para a reavaliação do caso. Agora, há situações em que a criança está no abrigo há 6 meses aguardando a mãe que está numa entidade, num centro para tratamento de dependência química. Hoje é um fato com o crack, muitas pessoas estão tentando se recuperar em entidades aí para tratamento de dependência química. Nós vamos... o MP vai ajuizar imediatamente a ação de destituição do poder familiar porque a mãe usa crack? Temos que tentar dar uma chance para essa mãe? Temos. Então, essa mãe é colocada, às vezes, num local para tratamento, ou vai espontaneamente, e essa criança vai para o abrigo. Passa 6 meses... O MP deve ajuizar a ação de destituição do poder familiar? Não, vamos dar a chance, vamos aguardar, então, os 8 meses, que é o tempo médio de internação numa entidade aí de tratamento para dependência química? Vamos. E aí, dá certo, devolve a criança, passa 2 meses, a mãe tem uma recaída, a criança volta. Em que momento deve o Ministério Público, estou falando aqui até colocando um pouco da angústia dos promotores de justiça que devem passar por isso, em que momento eles devem, então, resolver que chega de dar chance para essa família e vamos romper o laço? E muitas vezes a criança está no abrigo, por N situações de risco, pais e mães brigam muito, estão alcoolizados, brigam, mas a visita desses pais ainda está permitida, o laço não foi rompido. E, em determinado momento, senta-se juiz, promotor, ou promotor com conselheiros tutelares, ou com as equipes multidisciplinares. É o caso de começar um processo de destituição do poder familiar. E, da noite para o dia, então, o promotor pede, o juiz concede, proíbe-se a visita. E, no dia seguinte, a criança não recebe mais o pai e começa a sofrer dentro do abrigo. Os pais também sofrem do lado de fora. Não pode mais visitar, porque agora ingressou com uma ação de destituição do poder familiar. Entrou-se um processo de rompimento do vínculo. Então, nós precisamos, eu acho que, é claro, não há como amordaçar ou criar um prazo, mas dar um parâmetro para o juiz e para os promotores também, para que dali para frente eles tenham que ter a última, tenham que dar um parecer final, agora ajuizamos ou não essa ação. Mas a chance, o tempo foi dado, eu acho que talvez seja uma medida salutar que evite a indefinição, porque ninguém quer tirar a criança à toa, mas, por outro lado, nós temos um limite para tentar a recolocação e reinserção na família. Bom, eu vou parar por aqui, que eu acho que eu já me estendi demais, mas nós assumimos que o Cadastro Nacional de Adoção tem inúmeros problemas, até de uso. Estamos num trabalho lá no CNJ de tentar melhorá-lo, facilitar a utilização, tirar a complexidade do uso, ao mesmo tempo tentar colocar no cadastro a computação obrigatória pelos magistrados, também das adoções cujo encontro de pessoas não foi feito pelo cadastro, para nós termos essa visão e atacar os estados ou, eventualmente, as realidades que estão muito fora da média nesse assunto, né, para tentar diminuir esse índice. E também inserir, estou finalizando, no cadastro de adoção os pretendentes estrangeiros. Porque hoje nós temos um número de adolescentes, principalmente, que estão há muitos anos nos abrigos,
ou entidades de acolhimento e são indesejados pelos pretendentes nacionais e, às vezes, tem um pretendente estrangeiro que o aceitaria. Mas esse pretendente estrangeiro se habilita hoje num determinado tribunal do país, por exemplo, o Tribunal de São Paulo, do Rio ou do Paraná, que são os que mais recebem. Por quê? Porque lá tem grupos que fazem o credenciamento, que recebem esses estrangeiros, que falam holandês, que falam outras línguas. E aí a criança que está lá no Piauí, o adolescente que está lá em Picos, no Piauí, com 15 anos, há 10 anos no abrigo, o juiz do Piauí não tem como acessar um pai habilitado, um pretendente habilitado estrangeiro que está habilitado no Tribunal de São Paulo. Ele não tem esse acesso. Então, nós temos essa ideia, o ministro Falcão está analisando a possibilidade de que isso seja inserido para que, esgotada a tentativa da inserção, recolocação no nacional, o juiz de qualquer lugar do Brasil possa acessar os estrangeiros habilitados em algum tribunal do país. Então, essa é uma medida que talvez ajude a acabar com essas histórias de criação no abrigo. Eu paro por aqui e vim muito mais para ouvir, juntamente com o colega Dr. Marcelo, que também cuida da área da infância na Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, e com a nossa assessora Carol, que está aqui também. Estamos à disposição para colher ideias para que a gente possa melhorar essa realidade. Muito obrigado.